Muito bem, vamos em frente. A 12ª Vara Federal de Curitiba decretou nessa quinta-feira uma volta positiva ao passado, Duda Teixeira. A gente ironizou numa capa da Cruzoé, aliás, uma capa... Essa capa a gente... Tá? Foi o pioneirismo da Cruzoé nessa fase de meme, porque a gente fez uma capa, a produção tenta recuperar aí, para quem passou a acompanhar esse programa na TV, que parodiava o filme De Volta para o Futuro, mostrando de volta para o passado. E ali tinha as faces ali de Lula, Joesley Batista e Dias Toffoli, no lugar do Marty McFly, Dr. Emmett Brown, da Clara Clayton, naquele cartaz do De Volta para o Futuro 3. Veja como eu entendo o negócio da trilogia cinematográfica. Muito bem, então a gente ironizou a volta ao passado em razão dos vícios. Agora, essa volta, quer dizer, prisão de envolvido no petrolão, é uma volta positiva. A gente acha que as pessoas que cometeram crimes, elas têm que ficar presas, têm que ser punidas. Então, repito, a 12ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. A juíza Carolina Lebos mandou prendê-lo devido a 3 sentenças que transitaram em julgado, além de uma 4ª sentença que ainda não encerrou a tramitação. Juntas as penas restantes de Duque somam 39 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Originalmente elas totalizavam 45 anos e 9 meses, mas houve o desconto dos anos que já foram cumpridos durante a Lava Jato. O mandado emitido inicialmente pela juíza dizia que as penas somavam 98 anos de prisão. A informação foi corrigida depois. Duque foi liberado em 2020 após fazer um acordo para uso de tornozeleira eletrônica. Com a nova decisão, o ex-diretor da Petrobras vai voltar a cumprir pena em regime fechado. Para lembrar aquela fase em que pessoas poderosas eram presas, não só um ou outro operador, a gente separou um trecho do depoimento do Renato Duque na Lava Jato, em que ele diz que Lula sabia do esquema de corrupção na estatal. Vamos lembrar. Sim, os 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora, presidente Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Muito bem, a gente registra, obviamente, que o Lula foi condenado em 3 instâncias, no caso do triplex do Guarujá, a primeira, a segunda, e teve a condenação mantida até no Superior Tribunal de Justiça, mas o STF, por manobras processuais, acabou levando o caso à estaca zero e depois acabou extinto. Quer dizer, o STF declarou a incompetência da primeira instância, do juízo de primeira instância, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Competência essa que tinha sido firmada pelo próprio STJ em decisão anterior. Então o STF contrariou o STJ e disse que não era para ter começado em Curitiba, era para ter começado em Brasília. Depois Gilmar Mendes, que tinha engavetado por mais de 2 anos um pedido de suspeição do Sérgio Moro, desengavetou e aí o caso voltou mais para trás ainda, não daria tempo para se punir o réu no transcurso do prazo legal, e aí a juíza em Brasília acabou decidindo pela prescrição. O Lula também foi condenado em 2 instâncias, no caso do sítio de Atibaia, outro que acabou sendo varrido aí para debaixo do tapete. Mas naquela época, aqueles que estavam envolvidos ali, vários deles apontaram o dedo para o Lula, depois, evidentemente, de pesar contra eles muitas provas. Esse é o Renato Duque, Duda Teixeira. Felipe, a gente disse que o Renato Duque era o operador porque ele fazia meio que a ponte, né, entre os políticos. Exatamente. E ele, como diretor da área ali de serviço da Petrobras, fazia a ponte com os empreiteiros, né, as empresas privadas, né? Exatamente. Então, os partidos, aí no caso era o PT, o PP
e o MDB colocavam os diretores na Petrobras e esses diretores montavam ali as licitações, decidiam que empresas que iam ganhar os certames e depois negociava com cada uma dessas empresas quanto que elas tinham que mandar para os partidos. Então, eles eram os operadores porque eles faziam essa negociação. O Renato Duque era o que se dizia ali da cota petista, porque ele cuidava só do PT. E é por isso que no vídeo a gente ouve, né, ele falando ali, olha, o Vaccari, o Palocci, o Lula, ele fala também em outros momentos ali do José Dirceu. Então, ele tinha esse contato com os figurões petistas e também com os empresários privados. Exatamente. Lembrando que Vaccari é o João Vaccari Neto, que era tesoureiro do PT, e o outro é o Palocci, o ex-ministro Antônio Palocci, que acabou fazendo colaboração premiada e entregando também ali muitos relatos importantes naquela época sobre a corrupção petista. Felipe, o que para mim assim, me dá um curto-circuito na minha cabeça é a gente ter essa notícia agora do Renato Duque e a gente ter, por exemplo, o José Dirceu recuperando os direitos políticos, sonhando aí em se candidatar a deputado federal daqui a um tempinho, e o Lula hoje, livre, leve e solto, presidente do Brasil. Exatamente. Mas é a decisão da primeira instância, bem que disse que, né, em 3 casos houve o trânsito em julgado, então realmente parece que Renato Duque vai passar aí um tempinho na cadeia. Mas no Brasil, olha, é sempre possível que haja uma reviravolta, que haja uma articulação para que ele não fique tanto tempo lá. E vamos a seguir ver as cenas dos próximos capítulos.